Quais são as 10 emoções mais traiçoeiras, as emoções mais perigosas que podem estar aí na sua vida agora e você não está percebendo. E eu farei isso baseado na ciência mais atual, só que, claro, numa linguagem simples que todo mundo consegue entender. É isso, é que emoções são traiçoeiras. As suas emoções são traiçoeiras, porque emoções são como lentes de interpretação, são como filtros de interpretação que podem distorcer radicalmente a interpretação de mundo que nós fazemos. Então é muito importante você não aceitar tudo que as tuas emoções te dizem como se isso fosse verdade. Lembre-se sempre disso, quando você tá bem, o mundo parece legal, quando você tá mal, o mundo parece hostil, o mundo parece um lugar ruim. O mundo é o mesmo, o que mudou foi o filtro. O ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração. E com isso eu já quero te falar qual é a primeira grande emoção traiçoeira que destrói nossa vida, que trava nosso potencial e o nosso crescimento. E é o ressentimento e o amargor frente aos fracassos da vida. E é fácil você perceber que é muito mais provável que você falhe do que você seja bem-sucedido, seja lá no que for na vida. É através da aprendizagem com nossos erros, com nossos tropeços, que nós nos tornamos cada vez melhores e continuamos lutando cada vez mais fortes. E eu quero que você perceba que o que o Derek Redmond fez naquele momento, a escolha dele, demonstra muito sobre inteligência emocional, demonstra muito sobre resiliência e sobre uma visão de fato de alguém que é vencedor. Ele focou em primeiro lugar em levantar e continuar. Ele focou em terminar a prova. Ele focou em persistir mesmo frente a uma dor, uma literal, excruciante dor que ele estava sentindo. Ele caiu, mas ele não se apegou ao chão. E a lição que eu trago aqui para você é essa. Você vai cair, você vai levar porrada e não tem o que fazer. A vida vai te dar porrada. A não ser que você nunca na sua vida arrisque absolutamente nada, o que vai fazer com que você viva paralisado no marasmo da acomodação, você vai tentar e você vai falhar, e você vai tropeçar, e você vai cair, e você vai tomar porrada, e às vezes você vai estar no chão e a vida vai te bater. Você escolhe se você se apega ao chão ou se você levanta e continua a tua luta, aprendendo com a tua queda para ficar cada vez mais forte. O antifrágil, a pessoa que desenvolve a antifragilidade, é uma pessoa que se torna mais forte quando ela leva porrada. Para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa apenas se levantar uma vez mais do que você foi derrubado. Se a vida te derruba 10, você levanta 11. Se a vida te derruba 1000, você levanta 1001. Mas a ideia aqui é você levantar. Aprende com a queda, levanta e continua cada vez mais forte. Algumas pessoas já nascem levando porrada. E isso de fato não é justo. Mas a vida é assim. A vida vai te dar porrada. Se apegar ao chão e se tornar uma pessoa ressentida, se tornar uma pessoa amarga. E muita gente faz isso. Não é uma escolha muitas vezes. Por quê? Porque é uma armadilha emocional. Porque essas emoções muitas vezes vêm dentro de você fora do seu controle. E os sintomas principais disso é que você começa a sentir uma espécie de raiva, uma hostilidade perante o mundo, perante as pessoas. Isso pode inclusive levar àquilo que a ciência chama de tendência ao vitimismo interpessoal. Um padrão de mentalidade onde você se enxerga como vítima na maior parte ou em todas as situações da vida. E aí você começa a sentir raiva do mundo e de tudo que está fora de você, e você começa a agir de uma forma que é agressiva, você olha para a vida de uma forma que é muito cinzenta, é uma forma muito triste, que quando você deixa esse amargor e esse ressentimento se instalar na sua vida, isso só vai piorar todas as áreas da sua vida, e é o que a ciência mais atual, os estudos científicos mais atuais nos mostram. Isso pode, no limite, te levar a um quadro de um transtorno neuropsiquiátrico como depressão ou outros transtornos neuropsiquiátricos, ansiedade, entre outros, mas no fim das contas, isso só prejudica a sua vida. Porque se você é uma pessoa que vive cronicamente estressada, isso está aumentando o seu risco de eventos cardiovasculares, derrame cerebral, infarto do miocárdio, isso está aumentando o teu risco de doença de Alzheimer e outros processos neurodegenerativos, enfim, só faz mal para sua vida. Isso faz com que, quando a vida te dá uma porrada e você cai, em vez de você falar, beleza, tá doendo, mas eu vou aprender com essa queda, eu vou levantar e vou continuar mais forte, muitas vezes o que você faz é, tá vendo? O mundo é uma porcaria mesmo, ninguém presta, ninguém me ajuda e tudo mais. Então,
Perceba que quando você adota uma postura amarga e ressentida perante o mundo, você piora tudo, inclusive os teus resultados, porque isso bloqueia a tua capacidade de aprender com as porradas que a vida te dá para você se tornar cada vez mais forte. Mas no fim das contas, quando você aceita o amargor e o ressentimento na sua vida, você vai inclusive rechaçar as pessoas que tentam te ajudar. Ressentimento e amargor é uma das piores coisas que você pode trazer na sua vida, e não é à toa que eu trago aqui como a primeira grande emoção que prejudica a sua vida, primeira grande emoção traiçoeira, porque para mim, na minha visão profissional, é a pior emoção que você pode deixar instalar na sua vida. No fim das contas, nós sempre temos a oportunidade de olhar para a vida com um olhar de gratidão. Mesmo quando você é roubado, ainda existe motivo para a gratidão. Afinal, não era você roubando. Eu gosto muito dessas palavras porque elas nos lembram quanto a nossa perspectiva pode ou não alimentar a gratidão na nossa vida. Quais são os principais elementos para uma vida boa? O primeiro é gratidão, é uma postura de gratidão. E você pode virar para mim e falar: Pedro, mas a vida tá me dando porrada, eu tô aqui, eu tropecei, eu caí, tá tudo muito difícil, as dificuldades elas se apresentam e parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. Como é que eu faço para encontrar gratidão no meio disso? Que é a gratidão pela oportunidade de aprendizado. Lembre-se, a vida vai dar porrada, você vai tropeçar, você vai cair, às vezes você vai estar no chão e vai levar mais porrada ainda. A única coisa que você pode fazer é ser grato pela oportunidade que essa queda e que essas porradas estão te dando para que você aprenda com isso. Então veja que não é errando que se aprende, é aprendendo com o erro e levantando para lutar cada vez mais forte que se aprende. Existem dois grandes elementos que são os grandes elementos que vão proporcionar a você uma probabilidade muito maior de crescimento em todas as áreas da sua vida. E o primeiro é uma postura de gratidão, especialmente frente às falhas, frente aos fracassos, você aprender com isso para continuar lutando cada vez melhor. É um senso de protagonismo. É você se sentir protagonista da sua própria vida e você agir como tal. É, portanto, você dar foco àquilo que está no teu controle e sentir que você tem controle sobre as coisas que acontecem na sua vida. Essa emoção é o derrotismo, que costuma vir junto com outra, que é o desejo de desistir, de uma falta ou uma sensação de falta de controle sobre as coisas. Muitas vezes na vida, o que acontece é que você tá lá lutando, você tá realmente lutando, só que a vida te dá porrada e você não consegue ter um êxito, você não consegue bem suceder naquilo que você está lutando. Instalar dentro de você o desamparo aprendido. Um processo psicológico compreendido já há décadas dentro das ciências que estudam a mente e o comportamento dos seres humanos. Tá lá lutando e tá doendo e você tá sofrendo e você tenta sair dessa situação e você não consegue, você tenta e não consegue por muito tempo. Isso pode fazer com que você adote uma perspectiva de passividade e ansiedade constante. Eu quero deixar claro que isso não está no seu controle, isso é algo profundamente emocional. E lembra que eu acabei de te falar que o segundo elemento para você ter uma boa vida, de acordo com a ciência, é um senso de protagonismo. E o senso de protagonismo, ele depende que você sinta que está no controle da tua vida. Isso é muito perigoso para a sua saúde mental e para a sua saúde emocional. Só que aí vem uma lição que é muito mais antiga do que a própria ciência. Você, na sua vida, você deve focar naquilo que está no seu controle. Sempre foque naquilo que está no seu controle, porque qual é a utilidade da preocupação ou da angústia com aquilo que não está no seu controle? Se não tem remédio, remediado está. E quando você está numa situação onde parece que você não tem controle sobre nada, eu tenho certeza que existe alguma coisa aí que você consegue controlar. Pode ser você que está num estado de desamparo tão profundo que você não consegue levantar da cama, pode ser você levantar e tomar um banho, que você não consegue fazer isso há dias por conta desse desamparo. Por menor que isso pareça, saiba que não é pequeno. Quando você começa a exercer controle sobre aquilo que está ao seu alcance, por menor que pareça, isso traz dentro de você um processo que combate esse desamparo e vai combater essa passividade e essa ansiedade. Vá nas pequenas coisas, nos passos curtos e firmes que você consegue dar, por menor que te pareça isso, e exerce controle sobre isso. Lembre-se dessa lição budista estoica confirmada pela ciência mais atual: o medo do fracasso. Se você tem medo de fracasso, eu quero que você perceba de forma bem consciente o que isso significa. É porque existe uma crença invisível aí dentro de você. Talvez você não esteja enxergando essa crença, mas ela existe. Mas quando você tem medo de fracasso, é porque alguma coisa dentro de você está te dizendo que o sucesso deve ser garantido. Fracasso é uma coisa que vai acontecer, você vai falhar, vai levar porrada, vai tropeçar e cair. Tal como o céu é azul e as folhas caem no outono,
você vai falhar na tua vida. Aliás, você vai falhar muito mais do que você vai acertar. Nesse sentido, quando você tem medo do fracasso, você tem medo da vida. E o que alimenta isso é dentro de nós uma certa crença de que o sucesso tem que ser garantido. Se o medo de fracasso está te travando, é porque você ainda não aceitou esse fato sobre a vida. Falharemos, cairemos, tropeçaremos e cairemos. Você tem que tentar mudar essa crença e adotar uma perspectiva que é a perspectiva de, sim, é mais provável que eu caia, só que eu não vou ter medo disso, porque eu sei que é caindo que eu vou aprender, levantar e lutar cada vez mais forte, porque nada garante o sucesso, é impossível ter sucesso garantido, é impossível ter crescimento garantido. Ter consciência de que não existe crescimento no sentido amplo da palavra, no sentido valioso da palavra, sem dor e desconforto. Para sua mente e para suas emoções, é mais desconfortável sair daí do que ficar. Mas, essencialmente, a mentalidade de crescimento, ela está em quando você enxerga que é mais perigoso você ficar aí nessa zona de acomodação do que sair dela. Porque esse é o ponto. O desconhecido é uma das maiores fontes de medo que existem na nossa vida. Tudo que você pode imaginar de terror que existe aí hoje em dia, que é o H.P. Lovecraft, ele tem uma frase que eu sempre falo quando a gente fala de zona de acomodação. A maior e mais antiga das emoções humanas é o medo. E o maior e mais antigo dos medos é o medo do desconhecido. Quando você vai sair da tua zona de acomodação, você pode ouvir essas lições que eu te dei aqui e você pode falar, bom, então eu vou ignorar tudo que não está no meu controle, eu vou focar no que está no meu controle. Toma cuidado, tá? Porque não é bem isso que a filosofia estoica, por exemplo, nos diz. É preciso conhecer as variáveis que estão fora do seu controle, mas você precisa conhecê-las. Uma vez que você conhece as variáveis que estão fora do seu controle e você está preparado, você foca exclusivamente naquilo que está no teu controle. E saiba, grande parte das vezes, essas variáveis do jogo não estão no teu controle, só que você precisa conhecê-las, porque se você não conhece, você não está bem preparado. E se você não está bem preparado, como é que você espera aumentar as tuas chances de sucesso profissional e de crescimento financeiro? Então veja só, sim, você tem que focar naquilo que está no seu controle, mas em primeiro lugar você tem que conhecer muito bem e estudar muito bem as variáveis que estão fora do seu controle. O nome disso é preparo. Eu não controlo as regras do jogo, eu não controlo essas variáveis, mas eu controlo desenvolver ou não as competências mais importantes para jogar esse jogo da melhor forma possível. E é assim que você cresce profissionalmente e financeiramente. Muita gente acha que a capacitação técnica é a chave do jogo para você crescer profissionalmente. As habilidades técnicas, ou seja, é você ser tecnicamente capacitado para você exercer aquela profissão. Habilidades técnicas são importantes, claro que são, só que elas são o que te nivela por baixo. Elas não trazem um diferencial de fato. Elas são o que permite você começar a jogar o jogo. É o que te leva de ruim, do zero, até o ok. O que realmente vai fazer com que você tenha destaque, excelência, com que você seja diferenciado e com que, portanto, você obtenha um crescimento profissional e financeiro que ele é expressivo, são as competências comportamentais, não são as habilidades técnicas. Outro dado interessante é que 9 em cada 10 profissionais são contratados por habilidade técnica, mas são demitidos por quê? Pela falta de competências comportamentais. E quando eu falo vaga qualificada, eu tô falando qualificada. Eu tô falando vaga de 5, 10, 20, 30 mil reais abertas hoje, gente. E aí você pergunta, quais são essas competências comportamentais? Liderança, gestão de conflitos, porque em todo ambiente de trabalho vai haver conflito de interesse. Quando você sabe gerenciar isso bem, você tende a aumentar a tua probabilidade de sucesso drasticamente. E, aliás, a liderança, ela não envolve somente o cargo de chefia, porque aqui na Neurovox, a gente já prestou serviço de inteligência comportamental para algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais. E o que eu já observei nessas empresas, muitas vezes, é que tem estagiário que tem mais postura de liderança do que muito gerente, do que muito diretor. Você precisa desenvolver competências como comunicação, persuasão e negociação. Absolutamente fundamental, porque se você é um profissional com habilidade técnica nota 10, vamos supor, só que a tua capacidade de comunicação e persuasão é nota 2, ora, para o mundo você é nota 2. E nós precisamos de habilidades de comunicação e persuasão e de negociação também. Tomadas de decisão estratégicas, resiliência e antifragilidade, que eu já te falei no começo do vídeo, inteligência emocional aplicada aos negócios, comunicação, persuasão, negociação, liderança, gestão de conflitos, inteligência emocional aplicada aos negócios, resiliência, antifragilidade.
Isso é o que vai fazer o diferencial na tua vida profissional e financeira. Focar no que está no teu controle. E o que está no teu controle? Desenvolver essas competências. Mas vamos agora à quinta emoção traiçoeira que prejudica demais, que trava seu crescimento profissional, crescimento financeiro e crescimento pessoal também, é a inveja. Quando a pessoa que sente inveja de você vê você se dando bem, ativam-se no cérebro dela circuitos associados à angústia da dor. São circuitos emocionais associados à experiência negativa da dor. Olha que coisa triste e que coisa doida. E o oposto também ocorre. Existe um sentimento que os alemães chamam de Schadenfreude. É o prazer que você sente ao ver alguém se dando mal. É essencialmente isso. E os estudos científicos mostram que a pessoa que tem inveja de você, quando ela vê você se dando mal, ativam-se no cérebro dela circuitos associados à recompensa, à motivação. É triste? É, mas é a realidade sobre esse sentimento tão prejudicial que é a inveja. Acontece que, nos dias de hoje, a inveja ela é muito multiplicada e potencializada pelas redes sociais. Você posta geralmente os melhores momentos, as coisas que são boas. A pessoa selecionou aquilo que há de melhor e ela está mostrando só aquilo. Só que o cérebro, muitas vezes, ele, de uma maneira muito enganosa, faz com que a gente ache que a vida das pessoas é aquilo. Você não está vendo os bastidores da vida da pessoa, você só está vendo o palco. Já temos estudos científicos demonstrando que a comparação na internet, especialmente a comparação entre você e alguém que você percebe como superior a você, isso está associado a adoecimento emocional e, no limite, aumenta o risco de transtornos mentais como depressão e ansiedade, por exemplo. Inconscientemente compara e pensa, cara, minha vida é uma porcaria comparada à vida maravilhosa dessas pessoas que estão por aí. Então, tenha a consciência de que essa estrutura de comparação que é potencializada pelas redes sociais prejudica demais a nossa saúde mental. Essa estrutura de comparação está adoecendo as pessoas. E aí você começa a desenvolver o quê? Ressentimento e amargor, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. A pessoa invejosa tipicamente é uma pessoa ressentida e amarga. A inveja é uma espécie de testamento da mediocridade. E a melhor maneira de você combater a inveja, quando você sente, é você olhar para aquela pessoa que está te causando inveja e você pensar assim, cara, em vez de inveja, que tal eu olhar para essa pessoa e pensar no que eu posso aprender com ela para que eu melhore a minha vida? Você coloca seu foco naquilo que está te machucando quando você vê o crescimento do outro, ou você coloca o seu foco naquilo que o crescimento do outro pode te ensinar para o teu próprio crescimento? E essa é mais uma virada de chave que, se você realmente adotar na sua vida, você vai acelerar drasticamente teu crescimento, não apenas pessoal, mas profissional e financeiro também. Os nossos resultados financeiros, profissionais e pessoais, e ela é a arrogância. Existe um orgulho que eles chamaram de orgulho autêntico. É quando você se orgulha de uma forma proporcional às suas conquistas e aos resultados que você tem na sua vida. E isso é muito saudável, você se orgulhar daquilo que você conquistou. O filósofo Friedrich Nietzsche, por exemplo, ele falava isso, da importância de você afirmar sua potência, aquilo que você tem de força. É quando você começa a adotar um orgulho que ele é desproporcional aos seus resultados e às suas conquistas. Ou seja, você começa a se orgulhar de uma forma que ela é desproporcional. Você está se orgulhando para além daquilo que de fato você conquistou, para além daquilo que de fato é uma potência em você. E aí esse é o orgulho arrogante, né? Na verdade, se a gente for fazer uma tradução literal desse artigo científico, seria algo como orgulho ubrístico, mas essa é uma palavra que ninguém sabe o que significa. Eu prefiro chamar de orgulho arrogante, e o orgulho arrogante é daquela pessoa que ela se orgulha muito além daquilo que ela é. É uma pessoa que acredita que é muito mais potente do que de fato ela é, que é muito maior do que de fato ela é e que especialmente não tem a humildade necessária para aprender e para melhorar, porque esse é o problema do orgulho arrogante, ele bloqueia a aprendizagem. A pessoa que é arrogante, muitas vezes, ela se recusa a enxergar suas próprias limitações. O arrogante, então, muitas vezes, é imune a feedback, imune a conselhos, porque ele se acha muito maior do que ele de fato é. Se você é arrogante, você acha que você está perfeito, que o problema é o mundo, que o problema é os outros. E se você está perfeito, para que você vai se esforçar para mudar alguma coisa? E olha, pouca postura é mais prejudicial do que esse tipo de arrogância. Só que isso me leva ao extremo oposto. A oitava emoção traiçoeira que prejudica demais a nossa vida, que são sentimentos de inferioridade, ou seja, pessoas idiotas muitas vezes se acham incríveis, e eu te explico nesse vídeo a ciência por trás disso. Então esse é o extremo lá da arrogância, sétima emoção que falamos. Agora a oitava emoção é o outro extremo.
É quando você não tem orgulho da sua própria potência. É quando você não tem orgulho das suas conquistas, das suas realizações, e muitas vezes você olha para si mesmo e se enxerga com sentimentos de inferioridade. Faz com que você tenha muito medo de dar um passo, porque você acredita que por não ser uma pessoa muito competente, você vai dar aquele passo e só vai sofrer. Então para que você vai fazer isso? Síndrome do impostor, gente, é altamente prejudicial e está no berço muitas vezes de depressão e de outros transtornos neuropsiquiátricos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos forças. Você precisa reconhecer os seus defeitos para que você possa melhorá-los e para isso você precisa de humildade. Então tome muito cuidado com os sentimentos de inferioridade, porque eles são extremamente traiçoeiros. Às vezes eles fazem com que surjam conversas dentro de você altamente tóxicas, conversas que você olha para si mesmo e você fala: eu não presto para nada, eu sou muito ruim, eu nunca vou conseguir. E curiosamente, se fosse um amigo seu te falando essas coisas, você provavelmente não aceitaria mais ser amigo desse cara, mas você aceita essas conversas vindas de si mesmo. Então, cuidado com isso. Isso aqui é a autoeficácia, que é a crença que você tem nas suas próprias competências e capacidades de realizar aquilo que você quer para sua vida. Prejudicial e traiçoeira na sua vida, que está aí travando todas as áreas da sua vida, que é a timidez e a vergonha. A espécie humana só chegou até aqui pela nossa capacidade de conviver com outros seres humanos. Pega um chacal, vai lá no Google e vê a foto de um chacal, parece um cachorrinho de médio porte ali. Se eu botar você e um chacal no ringue, quem você acha que sai vitorioso? Em quem você apostaria? Porque o ser humano é muito frágil, nós não corremos particularmente rápido, nós não temos os músculos de um gorila, não temos os dentes de um urso ou as garras de um urso, não temos a couraça de um rinoceronte, nós não temos a visão de uma águia, nós não temos o olfato e a audição de um lobo, mas o que o ser humano tem é inteligência. Só que o Einstein, brilhante que foi, se ele tivesse sozinho lá na savana africana de onde vieram os nossos ancestrais, ele certamente não sobreviveria um dia sequer. Então eu quero que você entenda que o seu cérebro, ele é um cérebro social. Tem um excelente livro do neurocientista Matt Lieberman, chamado Social. Não foi traduzido para o português, mas é um excelente livro que ele vai falar sobre isso, sobre a natureza social do cérebro humano. E é por isso que comunicação, persuasão, negociação, liderança e outras competências comportamentais são tão importantes. Porque eu era um jovem radicalmente tímido. Eu suava só de ter que me expor para alguém. Isso prejudica você na vida romântica, porque você vai tentar seduzir alguém e para seduzir você está, na verdade, persuadindo alguém do ponto de vista romântico. Então você precisa vencer essa timidez e essa vergonha para que você consiga lutar de forma mais eficiente pela tua vida afetiva, mas não só isso, para pensar na carreira. Só que muita gente confunde um traço de personalidade chamado introversão com timidez e vergonha. Isso está errado. Se você é uma pessoa que deseja conquistar um parceiro ou uma parceira incrível para a sua vida, você precisa ser uma pessoa mais sedutora e para isso você vai ter que desenvolver a capacidade de se comunicar e vencer essa tua vergonha e essa timidez. Eu aceitei que eu sou introvertido e eu aprendi que a minha introversão não tem nada a ver com a minha vergonha e a minha timidez. Eu venci a minha vergonha e a minha timidez e eu continuo hoje sendo uma pessoa introvertida e, aliás, sou um introvertido com orgulho. São emoções que são distorcidas pelo quê? Pelos transtornos neuropsiquiátricos. Que eu prefiro chamar de transtorno neuropsiquiátrico porque tem muita gente aí ignorante que vira para uma pessoa com depressão e fala: isso é coisa da sua cabeça, vai lavar louça ou coisa parecida. Fala: depressão é coisa de gente rica, porque o pobre que precisa estar lá trabalhando, ele não tem depressão. Para de ser ignorante se você acha isso. Então temos que ter consciência de que esse papo de que depressão ou ansiedade ou outros transtornos neuropsiquiátricos é coisa da sua cabeça, gente, isso é ignorância. Vamos pegar a depressão, por exemplo. A gente sabe que a depressão está diretamente associada à disfunção em vários circuitos cerebrais e não só no sistema nervoso, que envolve o cérebro, o sistema nervoso central e periférico, mas também outros sistemas do corpo. A gente sabe que a microbiota intestinal, ou seja, a população de bactérias que você tem no intestino, ela é diferente e prejudicial na pessoa que tem depressão. Depressão envolve disfunção em vários sistemas do corpo. Mas o ponto é que os transtornos neuropsiquiátricos, eles trazem emoções que distorcem radicalmente a realidade.
tríade cognitiva da depressão. São ideias e crenças que existem dentro de nós, mas essas ideias e crenças, elas são frutos daquilo que a depressão te faz sentir. Mas nós temos três lados. Nós temos o lado do eu. Então a pessoa com depressão, ela começa a pensar assim: eu não tenho valor, eu sou um fracasso, eu sou inútil, eu não presto. Então ela tem distorções nas crenças sobre ela mesma, distorções cognitivas que são fruto de emoções distorcidas. Desse triângulo é em relação ao mundo. Ninguém presta, o mundo é um lugar horrível, eu não posso confiar em ninguém. O ângulo dessa tríade cognitiva é o futuro. Eu nunca vou melhorar, minha vida não tem jeito, tudo vai ser ruim, as coisas vão ser catastróficas e tudo mais. Só que a raiz disso são emoções distorcidas oriundas da depressão. Você que vive com depressão, com ansiedade, você que vive com transtorno afetivo bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes você tem padrões emocionais dentro de você que estão distorcendo a realidade. É questionar essas crenças para você enxergar que isso é distorção de fato. É muito importante você entender que isso é um sintoma, que essas coisas ruins que você pensa, esses diálogos ruins consigo mesmo, essas antecipações catastróficas sobre o futuro, isso tudo é sintoma. Eu te garanto, existe saída. Muitas vezes essas emoções distorcidas aí dentro de você fazem com que você ache que não tem saída, mas tem. A ciência é clara a esse respeito, mas a primeira coisa que nós temos é que saber que isso é uma distorção e questionar essas crenças e essas emoções distorcidas dentro de nós.